Amém, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo e mais uma oportunidade que Deus está nos dando para transmitir a sua palavra. Está conectada já conosco aí a irmã Sheila Freitas. Um abraço aí para toda a família Freitas, sua esposa, suas filhas, sua mãe, irmão Massal, Charlie, toda essa família. Que Deus continue abençoando com suas bênçãos. Amém? Nosso irmão Mardônio e a sua esposa, a irmã Cátia, os seus filhos, que Deus continue abençoando este homem de Deus e a sua família e o seu ministério. Amém? Tem nos auxiliado bastante, tem sido verdadeiramente um servo de Deus, cooperando com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também nós sentimos orgulho de compartilhar da palavra de Deus. Amém? Meu celular aqui não está passando, não sei. Irmão Márcio, amém. Josiel Fernandes, amém. Que Deus abençoe. Nosso irmão Maurício Farias, que Deus abençoe. Eita glória, homem de Deus, Lagoa do Juvenal, se não tiver enganado, amém. Glória a Deus. Irmão Marciano, lá de São Paulo, Mauro Pedro, a sua família, que Deus abençoe. Nosso irmão ali, o Dio Chaveiro, que Deus abençoe, aqui de Lagoa Redonda. Glória a Deus. Amém. Betel Siqueira, irmão Paulo e irmã Vanessa estão fazendo um trabalho de divulgação da questão das nossas transmissões. Tem sido muito abençoador. O irmão Renê também tem sido um cooperador. Glória a Deus. Irmão Antônio, um abraço aí, irmão Antônio. Amém. Irmã Vilani, Lagoa do Juvenal, toda a Lagoa do Juvenal aí, Betel de Lagoa do Juvenal, povo abençoado. Quarta-feira, hein, nós estaremos aí em Lagoa do Juvenal, dando novamente um pontapé inicial, né? A questão do... Jesus, desculpe. Retornando o nosso trabalho aí em Lagoa do Juvenal. Quarta-feira nós teremos aí uma reunião pela tarde. À noite nós estaremos no culto à noite, a partir das 19h30. Gostaria até de ver aí com os irmãos da Lagoa do Juvenal se tem como nós ministrarmos a ceia sábado, o nosso culto, amém? Depois nós vamos entrar no grupo e vamos confirmar a questão da Santa Ceia. Isso no sábado, amém? Não quarta-feira, no sábado. Sábado nós estaremos de novo no Lagoa do Juvenal. E quarta-feira, o nosso reinício do nosso trabalho, retorno. E sábado nós estaremos de novo, novamente no Lagoa do Juvenal. E se sábado tem como nós ministrarmos a ceia do Senhor. Glória a Deus, amém? Então, irmã Valdênio, Hélito e toda a sua família, que Deus abençoe. Irmã Vilani, glória a Deus. Amém, irmão Marciano, lá de São Paulo, um abraço, irmão Marciano. Irmão Josenias, também de Lagoa do Juvenal. Confirma aí, Josenias, irmã Vilani, irmão Maurício, todos aqueles que fazem parte da igreja dali da Lagoa do Juvenal. Começa a divulgar aí a questão da nossa reunião, nosso retorno, quarta-feira. E estaremos ali para retomar o trabalho do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. Nossa missionária, irmã Silene, juntamente com o seu esposo aí, irmão Raimundinho, e toda a sua família, irmã Silene. Irmã Silvia Marcos, o Marco ali de Siqueira, mas a Silvia Helena e o seu filho, que Deus abençoe. Glória a Deus, fiel à paz do Senhor para todos. Irmão Renê, um abraço. Parabéns aí pro Renatinho, que esteve completando um ano esses dias, né? Ontem, se eu não estiver enganado, ontem. Aí a esposa Isabel e a sua filha Rebeca, toda essa família, que Deus continue abençoando. Amém? Glória a Deus. Nossa irmã Patrícia Rocha, boa noite, a paz, que Deus te abençoe. Estamos aqui nesse momento de glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos daqui a pouco, vamos iniciar o nosso culto. Amém? Vou ser só o horário, 18h30. Amém? Vamos começar. E aquelas pessoas que ainda eu não mandei a paz, um abraço, essas coisas, depois a gente começa, depois da live,
nós iremos ter esse momento de comunhão. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Irmão, vamos orar, iniciando nosso culto. Amém? Deus, nós queremos ser gratos, Deus, por esse momento que o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de usar os meios de comunicação para que a Tua palavra seja propagada, anunciada. E que nesta noite a Tua palavra que vai ser anunciada, pregada, testificada, Deus, ela vá de encontro, Deus, à vida do homem. A vida, meu Pai, das pessoas que estão necessitando, precisando, e o Senhor é conhecedor de que a dor, a fragilidade, momentos difíceis que cada ser humano está passando nesse momento. Que o Senhor alegre o coração, a alma e o espírito, e que renove, Deus, as forças, as esperanças e os sonhos. Cada dia, Pai, nós queremos colocar na Tua presença, apresentando a nossa vida, a vida de dos nossos familiares, a nossa família, a igreja do Senhor Jesus Cristo, apresentar a nossa nação em oração, sempre pedindo a proteção de Deus, o agir do Senhor. Deus, operando Deus, quem que vai impedir uma ação de Deus? Ninguém pode impedir, porque Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, louvamos o Teu nome, Pai, por mais uma rica oportunidade de poder, Deus, estar aqui como um instrumento de Deus, que o Senhor nos use, Pai, para a glória do Teu nome, para louvor da Tua glória, Deus. Queremos, meu Pai, nos prostrar diante da Tua presença como um servo Teu, como uma pessoa, Deus, que necessita, precisa da Tua graça, da unção, do Teu poder, da revelação do Teu Espírito, para que nesta noite, Pai, esta palavra, que é a Tua palavra, que será anunciada, Deus, ela vá de encontro, Deus, à vida de um pecador. Que Deus se revele para cada pessoa, que Deus se revele no meio dessa família, que Deus se revele para esta nação chamada Brasil, que Deus cada dia seja a revelação no meio da Tua igreja, Deus, como a palavra viva, esta palavra que se renova cada dia, nos dá cada dia conhecimento de Ti, Pai. Pois, Deus, apresentamos este culto e as nossas vidas e pedimos que o Senhor nos dê da Sua graça, porque assim necessitamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém, irmã Sheila, irmã Eliette Barbosa, irmã Eliane, glória a Deus, a irmã Rosa, o Pedro, que Deus abençoe. Maria Eliane, amém. O Val, esposo da irmã Ana Paula, que Deus abençoe toda essa família, glória a Deus. Irmão Márcio, Betel, ali com a irmã Márcio, a irmã Beth, toda a sua família, que Deus abençoe. Paulinho, vamos lá. Irmão, vamos ler um texto da palavra de Deus, fica lá no livro de Apocalipse. Aleluia. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Vamos iniciar aqui. Amém? Você encontrou aí? Posso ler? Capítulo 1, verso 3. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O apóstolo João, que escreve o Apocalipse, é o mesmo que escreve as 3 cartas, né, de João. É ele mesmo que escreve 1 João, 2 e 3, e escreve o Evangelho de João. Então, Deus toma este homem e leva para que este homem possa ter uma revelação. Para que esta revelação fosse escrita para as igrejas. Então nós tomamos aqui, nesse versículo 3, está dizendo que diante dessa revelação que Deus tem para revelar ao apóstolo João,
no começo do Apocalipse, no capítulo 1, verso 3, ele vai dizer que bem-aventurados, ou feliz, alegre, aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia. Quer dizer, o que ouve, o que vê, aqueles que lê e aqueles que ouvem a profecia, a palavra de Deus. E não é a questão só de ler, de ouvir, mas a questão é guardar. Guardar a palavra de profecia, ou a palavra de Deus, que é a profecia revelada. E as coisas nelas estão escritas. E diz, pois o tempo está próximo. Então Deus está escrevendo esta revelação que Ele está dando a João, para que a igreja pudesse ler, que pudesse ouvir e que pudesse guardar. Porque o tempo está próximo. Quando é este tempo? O tempo do homem, meu amado, é diferente do tempo de Deus. Então o tempo de Deus, ele é totalmente diferente do tempo do homem. Porque, meus amados, o tempo do homem para nós parece que já passou mais de 2000 anos e para nós é uma eternidade. Mas mil dias para o homem é como se fosse um dia para Deus. Então é diante dessa revelação, meu amado, que nós iremos falar do Cordeiro de Deus, que é a personagem principal de toda a Bíblia, mas principalmente aqui do Apocalipse. Onde esse homem de Deus, ele está, o apóstolo João está preso, jogado, ilhado na ilha de Patmos. E ali Deus toma ele e leva para que ele pudesse ter essa profunda revelação. Então, meu amado, o que nos traz a questão da revelação do Cordeiro de Jesus Cristo? Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, nós vamos ver esse Jesus glorificado. Nós vamos ver ele como um cordeiro, mas um cordeiro glorificado. Nós vamos ver ele como o leão da tribo de Judá. Nós vamos ver a sua majestade em glória. Isso que leva João a ficar meio que fora de si, quando ele vê essa revelação, porque ele está ali. Quem consegue abrir este livro, que é escrito por dentro e por fora? Então aquilo João vai se angustiar-se, mas de repente aparece o Cordeiro de Deus. Mas, meu amado, quando nós voltamos um pouco, principalmente aqui nos Evangelhos, nós vamos ver o Cristo, esse Cordeiro que aqui em Apocalipse a gente vê ele glorificado, cheio de glória, cheio de poder. Este que é Deus. Mas no começo do Evangelho, do Novo Testamento, a gente podemos perceber que ele se revela como um homem. Israel pretendia que Jesus Cristo, o Messias, pudesse ser apresentado a Israel desta forma. É isso que Israel esperava. Mas ele vem como um cordeiro. Ele vem como homem. Ele vem que nasceu em uma manjedoura, de forma simples. E esse, como diz o Evangelho de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
que todas as coisas foram feitas por Ele. Isso aqui é o Evangelho de João, que é o mesmo escritor do Apocalipse. Ele está agora manifestando um Deus divino, na sua deidade. Um Deus que no princípio estava com o Pai criando. Que todas as coisas foram feitas por seu intermédio. Que agora se torna homem e habita em nosso meio, como é Emanuel. No versículo 14 diz que esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Olha aí, era essa questão que João, quando chega no final do seu ministério, que está preso, exilado, ele desejava ver. Ele começa a descrever esse Jesus, que diz que ele se fez carne, que habitou entre nós. Esse Jesus que quando nós chegamos lá no livro no Evangelho de Lucas, capítulo 2, é esse que os seus pais saem para a sua cidade, porque havia, deixa eu olhar aqui no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, ia haver o recenseamento, e eles precisavam ir para a sua cidade, que era Judeia, Belém da Judeia. E no meio do caminho, Maria já tinha sido concebida, estava nos dias já para ter criança. E no versículo 7 ele diz assim: ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não tem lugar. Todo mundo estava indo à procura da sua cidade para o recenseamento. Mas está ali o estábulo. Se acampa lá, passa essa noite, depois segue viagem. Só que não deu tempo, a criança nasceu. E diz que quando essa criança nasce, diz que os anjos, porém, lhe disse: não temas. Diz para os pastores que estavam no campo: não temam, eis que aqui vos trago boas novas. Qual eram as boas novas? Jesus Cristo que havia nascido, de grande alegria, que será para todo o povo, para todo mundo. E vai dizer no versículo 11 que hoje nasceu na cidade de Davi, em Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolto em faixa e deitado em manjedoura. Aqui nós percebemos a questão desse Cristo, que é o Cordeiro, que vai se revelar agora lá para João, apóstolo. E esse mesmo João está testificando que ele veio como homem e habitou entre nós, que o Verbo se fez carne. No Evangelho de Lucas, a gente percebe o nascimento de Jesus Cristo de uma forma simples, que estava ali com Maria, José, que ia para Belém da Judeia. E essa criança nasce numa manjedoura, locais de animais, das pessoas que se hospedavam. E é lá que Maria e José vão e essa criança nasce. E os anjos correm para os pastores para anunciar as boas novas. Quem é as boas novas? Cristo. Que boas novas é essa? As boas novas de salvação. É desse Cordeiro, meu amado, que se revelou como homem. Agora na ilha de Pátimo, ele vai se revelar como Deus, como Todo-Poderoso, como o Cordeiro glorificado.
Então o Cordeiro entra em cena. Se a gente, aqui em Apocalipse capítulo 5, que nós iremos meditar nessa noite, o texto de Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 a 7, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Deus estava sentado no trono. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Como se fosse pergaminho escrito de um lado e do outro. Estava selado. E quem era digno? Ora, nem nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí, nessa condição, esse João, esse apóstolo que escreve o Evangelho, que narra que o verbo que era Deus, que estava com Deus e que era Deus, que se fez homem e habitou entre nós, que era a luz dos homens, ele tem todo esse ministério, ele testifica, ele é um apóstolo, ele é um enviado de Deus e começa a testificar desse Cordeiro. Mas ele começa a testificar do Cordeiro como homem, como aquele que é pregado na cruz, que nasceu na manjedoura, que foi tentado após o seu batismo, ou que foi batizado por João Batista, não apóstolo, mas por João Batista. Então ele descreve esse Cristo que se fez homem. Mas agora, meu amado, o que se revela-se para João é o Cordeiro glorificado. Então, nessa condição que o anjo faz essas indagações, quem tem o poder, quem é digno de abrir este livro? E nessa condição, meu amado, é que João, ele começa a chorar, ele se lança no chão e começa a chorar. Versículo 4, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir, nem nos céus, nem na terra. Aí ele está dizendo, ninguém, quem? Os profetas, os anciãos, os apóstolos, os anjos. Não, ninguém na terra, o homem, quem seria? E nessa condição que João, ele começa a chorar muito. E ele não viu ninguém que foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5 diz que todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Olha aí, ele descreve aquele que se fez homem. E agora ele tem que ouvir o anjo declarando para ele, diz assim, não chore. E ele dá uma, depois nós iremos comentar, certo? Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono, o dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviado por toda a terra. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão do cordeiro, da mão direita daquele que estava sentado no trono, que era Deus, o Pai. E, meu amado, é nessa questão que o cordeiro entra em cena. Diante da indagação
E ele dá a resposta. Ele começa ao questionamento quanto às qualificações de quem era digno de abrir o livro. Quem é digno de abrir o livro? Que se encontra selado, trazendo consolo para o choro de João. Ele trazia o quê? Trazendo o consolo para o choro de João, do apóstolo João. Nesse versículo 1 do capítulo 5, esta descoberta triste. Por que triste? Porque ele não encontrava quem era digno de abrir o livro. Não encontrava solução, por isso era triste. Mas de repente, meu amado, ele diz que a solução, quem é? Diz, não chore, para consolar o João. E ele havia uma solução. Quem era? Jesus, o Cordeiro glorificado. O Cordeiro revelado. Entra-se a revelação, o Cordeiro. O leão de quem? O leão de Judá. Leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus. Ele é digno. Ele também é digno de quê? De adoração. Não era só a questão de quem é digno de pegar este livro, de abrir este livro e de ler este livro. Mas ele também, esse que é digno de abrir, que não foi encontrado, né, nos céus, na terra, quem era digno de abrir? Aí entra-se o Cordeiro, Jesus Cristo, e o anjo diz para João, diz, não chore, eu tenho uma solução. O Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Ei, ele também, meu amado, este leão da tribo de Judá, o Messias, o Cordeiro de Deus, que é a solução para abrir este livro, para ler este livro, para desatar os 7 selos. Ele também é digno de adoração. Deveremos adorar. Então o livro se encontra na mão direita. Aquele que estava sentado estava com a mão no livro, na mão direita. Estava sentado no trono. Este livro que ninguém era digno, não encontrava, por isso João chora, mas o anjo entra com a solução dizendo, olha, tem o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Ele é o digno de abrir o livro, de ler o livro, desatar os selos, mas também ele é digno de adoração. Então, quem está sentado no trono, e o livro se encontrava na mão direita daquele que estava sentado no trono, Deus. Na mão direita, sugere uma posição, meu amado, de grande importância que tinha este livro. Na mão direita, meu amado, também representa a bênção do primogênito. Na mão direita representa o quê? Primeiro representa uma posição de grande importância. Depois, meu amado, dentro do Antigo Testamento, os patriarcas, quando queriam abençoar os seus filhos, ele colocava a mão direita. A gente pode ver isso quando José está no Egito, lá nasce-se Manassés e Efraim. E Efraim é o mais novo, mais moço, né, o mais novo, e Manassés é o mais velho. E Jacó pede para que traga os seus 2 filhos, para que Jacó pudesse abençoar. Então José pega, bota na posição certa e pega a mão de Jacó, coloca sobre a cabeça de Manassés e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim. Mas coube a Deus ministrar no coração de Jacó. E Jacó ali, ele troca as mãos e cruza as mãos para que pudesse abençoar Efraim no lugar de Manassés. Mas coube a Jacó abençoar Efraim. Então, com a sua mão direita, é a mão que abençoa os primogênitos. É uma posição de honra na presença do rei. Ei, meu amado, é uma força de vitória. A mão direita representa as manifestações do poder de Deus.
como está lá em Jó, capítulo 40, verso 14, então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Deus vai questionar com Jó, quem era ele. E Deus começa a mostrar o seu poder de criação, de soberania. E ele diz, sou eu que abençoo, sou eu que dou a vitória. Um livro escrito por dentro e por fora. Este era o questionamento, quem era digno, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi revelado para João, para abrir o livro, ler o livro e desatar os 7 selos, para entender melhor a imagem do livro. É a questão ali de Ezequiel, o profeta Ezequiel, para se a gente entender a questão, de melhor entender a questão desse livro. O profeta Ezequiel recebeu e comeu do rolo de um livro, se alimentava, lia, escrito, diz que esse livro lá de Ezequiel, escrito por dentro e por fora, e continha o quê? Esse livro continha lamentações, suspiro, ais. Por que, meu amado, essa questão de Ezequiel, ele comia do rolo do livro para entender, para testificar a mensagem daquela, para levar o povo de Deus ao arrependimento. O povo estava distante, o povo estava em pecado. Então esse profeta chamado Ezequiel, ele testificaria da grandeza de Deus, deste livro que dá a vida, ou deste livro que está escrito sobre o juízo de Deus, os que são salvos e os que não são salvos. O seu nome está escrito no livro da vida. Então, meus amados, aqui a gente percebe que essa demonstração dessa questão da importância deste livro. Então há um livro lá de Ezequiel, ele fala de lamentações, de suspiro, de ais. Era a condição do povo, meu amado, que em desobediência e em pecado se afastava de Deus, e a palavra profética era para levar o homem que estava nessa condição ao arrependimento. Este livro apresentava a sua comissão para pregar ao povo sobre castigo determinado por Deus, lá de Ezequiel. Deus também pretendia castigar Israel, Judá e as nações. Como? Com o intuito de incentivar o povo ao arrependimento. Isso também está lá no profeta Jeremias, capítulo 36, verso 2 e 3. Então a mensagem de Deus, meu amado, quando fala da questão da revelação que ele dava para esses profetas, sempre era uma mensagem de arrependimento, de trazer o homem de volta a Deus. Então, este é o versículo 1 do capítulo 5. No versículo 2, ele diz que vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, só essa parte A. Aqui o papel, meu amado, do mensageiro, que é o mensageiro, anjo, quer dizer mensageiro, era perguntar em voz, uma voz forte, em alta voz e forte, deixando bem clara a vontade de Deus de achar a pessoa certa nessa tarefa de abrir o livro. O que é isso? O anjo proclama com a voz forte, ele começa uma voz poderosa. Então, porque isso era a vontade de Deus, a vontade de Deus. Por isso o anjo, ele começa a proclamar em voz alta, em voz forte, deixando bem claro que ali seria a vontade de Deus, de achar a pessoa certa nessa tarefa de abrir o livro. Em toda a criação, nenhuma criatura foi achada. Se a gente ler o versículo 3 e 4, diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, senão nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele.
Então, ele olha para toda a criação. Ele diz que nenhuma criatura foi achada digna de abrir o livro que estava que estava ali no versículo 1. No versículo 1 nós vamos ver a questão que o livro estava na mão direita, sentado no trono, estava escrito por dentro e por fora, estava selado, e ele olhava o versículo 2, ele diz que viu um anjo forte, que é o versículo que nós estamos comentando, e ele vai ver essa condição no versículo 3 e 4, quem era digno. E ele diz que não encontrava ninguém para abrir este livro, né, que estava nas mãos de Deus. Então ele começa nem de desatar o que? Os selos. Ele continua a pergunta. Versículo 2, ele está continuando a pergunta. Ele continua a pergunta no versículo 2. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Olha aí, ele continua no versículo 2. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem é digno de revelar e executar a vontade de Deus? Quem é? Essa era a indagação. Imagine só esse livro poderoso. E olhando para essa situação, é isso que João fica se questionando. E o anjo pergunta para ele, e ele olha para essa indagação e diz, quem é digno? Você sabe quem é digno? O Cordeiro. O Cordeiro que toma das mãos o livro selado e recebe a adoração. Ele é digno. Olha aí para o versículo 8. Quem é digno? Quem é digno? Essa é a indagação. Quem é digno de revelar e executar a vontade de Deus? Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os seus selos? Quem é digno de olhar para este livro e ler o que está escrito nesse livro? É o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro que se fez homem e habitou entre nós. Aquele Cordeiro que nasceu numa manjedoura. Aquele Cordeiro que foi batizado por João Batista. Aquele Cordeiro que foi tentado por 40 dias pelo próprio diabo. Aquele Cordeiro que é traído, que é preso, que é maltratado. Aquele Cordeiro que é levado como para o matadouro, como ovelha muda. É este o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, do mundo. É ele, Cordeiro que foi pregado na cruz, é o Cordeiro que derramou o seu sangue, é o Cordeiro que foi sepultado, mas é o Cordeiro que ressuscitou o terceiro dia, o Cordeiro que está sentado à direita do Pai. Ele é digno de pegar o livro da mão do Pai, de Deus, abrir e ler. Então esse Cordeiro que toma, é este Cordeiro que toma da mão o livro e recebe o que? Adoração. Ele também é digno de adoração. No próprio versículo 5, olha o versículo 8, nós vamos ler o 8, 12 e 13, diz assim: e quando tomou o livro, quem é? O Cordeiro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, de orações, de cânticos, que são as orações do quem? Dos santos. Eles começam a adorar o Cordeiro, os anciões, os anjos, né? Começam a se prostrar, os 24 anciões começam a se prostrar e começam a adorar. Quem? Aquele que é digno de pegar o livro. Versículo 12 e o 13. E proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ô glória,
Quem é digno? O Cordeiro de Deus. Quem é digno? O Cordeiro que aparece como pastor, que apacenta os salvos e o guiará às fontes de água viva. É esse Cordeiro. Olha Apocalipse capítulo 7, meus amados, versículo 17. Quem é digno? O Cordeiro que aparece como pastor, que apacenta as ovelhas do Senhor e leva e guia às fontes de água viva. Esse é o Cordeiro que é digno de tomar o livro, de abrir os selos e de ler. É esse que se revela para João nos seus últimos dias de vida. É uma revelação gloriosa. Então, quando nós chegamos no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 17, ele vai dizer assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem é digno de revelar e executar a vontade de Deus? O Cordeiro que recebe adoração, o Cordeiro que é o pastor, e também o Cordeiro que aparece como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Olha aí, capítulo 7, verso 14, ele vai dizer: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Glória seja dada o nome do Senhor. Quem é esse Cordeiro? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O Cordeiro, meu amado, que aparece como Deus Todo-Poderoso, como o templo da Nova Jerusalém, como a lâmpada que ilumina toda a cidade. É esse o Cordeiro que tomou o livro. É esse Cordeiro, meu amado, que está diante do Senhor e do Pai e do Deus, que pega o livro e lê. Só Ele é digno para executar esta tarefa e ali, meu amado, se revelar para João. Diante de tamanha grandeza, o apóstolo João, meu amado, ele cai como morto na presença de Jesus. Diante de tanta grandeza da revelação do Cordeiro, a sua alma está angustiada, porque ele não vê a possibilidade, porque o próprio texto diz que nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, não há ninguém digno de abrir, de tomar o livro, de abrir os selos. Então vem-se o anjo de Deus e se revela, dizendo que ele é o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, meu amado, que é digno de adoração, o Cordeiro que é o pastor que apacenta as ovelhas, o Cordeiro que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Cordeiro, meu amado, que é o Todo-Poderoso, como o templo da Nova Jerusalém, como a lâmpada que ilumina a cidade. Esta é a sua glória, esse é o Cordeiro de Deus. Então, a revelação do Cordeiro é gloriosa. Então, João está angustiado, chorando, e quando ele se vê diante desse Cordeiro cheio de glória, que é digno de pegar o livro, desatar os 7 selos, agora ele cai e se prostra no chão, diante da grandeza de Deus. Capítulo 1, meu amado, versículo 17 até o 20, diz assim: quando João o viu, caiu aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, aquela mão que abençoa, aquela mão poderosa. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele está dizendo que eu sou o Deus eterno. Versículo 18, é aquele que vive.
Olha aí, é aquele que vive. Estive morto, ele está falando da sua morte como homem, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, aí diz, olha João, escreve o que eu estou te revelando. Pois as coisas que viste e as coisas que são, eis que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas da Ásia Menor, e os 7 cordeiros são as 7 igrejas. Quando fala de 7, não está falando somente daquelas 7 igrejas, mas está falando da igreja, a palavra igreja católica, quer dizer universal. Não estou falando da questão, não estou falando das duas denominações, igreja católica romana, é romana. Estou falando da igreja também, não da universal do reino de Deus, não. Estou falando que é a igreja do Senhor, que é uma igreja católica, e católica quer dizer universal. Ele está falando de toda a sua igreja. Igreja que são formada, constituída de seres humanos, pecadores, mas pecadores remidos. Pessoas que entregaram a sua vida, que nasceram da água e do Espírito, que foram regeneradas pelo Espírito Santo, que hoje é templo e morada do Espírito Santo. Eu estou falando dessa igreja, não estou falando de placa, de denominação, mas de pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor. Esta essa revelação que Deus Jesus Cristo está se revelando para João na ilha de Pátimo. E outros exemplos, meu amado, que quando a pessoa vê a glória de Deus, Ezequiel caiu com o rosto em terra, só se levantou quando Deus lhe mandou. Está lá em Ezequiel capítulo 1, verso 28, do capítulo 1, 28 até o capítulo 2, verso 2. Isaías, outra revelação, quando o homem vê Deus, quando a pessoa vê um anjo de Deus, é algo maravilhoso. Imagine ver Deus. Hoje as pessoas dizem que estão vendo anjos de uma forma mais natural, mais simples, como se estivesse vendo qualquer outra pessoa. Mas ver um anjo de Deus é algo glorioso. Imagine ver o próprio Deus, né? Aqui ele está dizendo que Isaías se viu como um homem perdido e pecador, e achou que ia morrer por ter visto o Senhor. Está lá em Isaías capítulo 6, versículos 5 a 7. Olha o que é que diz o texto. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafim, um anjo, né, serafim, que ministra no trono de Deus, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar como um tanás, como aquela dia que pega um gelo, tanás. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade, a tua perversidade, o teu pecado foi tirado, perdoado o teu pecado. Então está falando que este fogo de Deus, ele também é uma forma de dizer que purifica o homem, assim como o sangue do cordeiro purifica o homem. Então ele está falando que Isaías, quando viu a glória de Deus, e ele viu os anjos de Deus voando, né, e adorando ao Senhor, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele se viu nessa situação, ele disse assim, sou um homem perdido, vou morrer.
por ter visto o Senhor nessa condição. Mas ali um anjo de Deus vem, um serafim voando e purifica Isaías. Quando chegamos aqui, meu amado, em Apocalipse capítulo 5 e verso 3 do nosso texto, não achava ninguém digno. Aí aparece o Cordeiro de Deus. Meu amado, você imaginou, nós como seres humanos, qual é a nossa condição? Será que nós chegaremos a Deus nessa condição? De maneira alguma. Para que o homem seja digno, é necessário ele nascer de novo. O que é que eu faço para ganhar o reino de Deus? Precisa nascer de novo, da água e do Espírito. E esse nascer de novo, meu amado, é um novo homem. Mesmo João apóstolo, sendo um homem nascido de novo, ele é levado à presença de Deus e tem essa revelação. Mas chegar na presença de Deus, para habitar na presença de Deus, se faz necessário o nosso corpo ser glorificado. Porque carne, sangue, não herdará o reino dos céus. Então nosso corpo tem que ser glorificado para estar na presença de Deus. Então, meu amado, não se acharam ninguém digno. Essa era a questão do versículo 4, do versículo 3. Chorava João nessa condição, ele começou a chorar. João se achou sem esperança. Mas veio-se um anjo, e disse, apresentou aquele que é digno, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que era digno e que é digno de tomar o livro, desatar os selos e ler. Todavia um dos anciãos me disse, não chore, eis que é o leão da tribo de Judá, ele é digno. Então, meu amado, essa expressão do anjo, de um dos anciãos, que fala para o apóstolo João, é um consolo, não com palavras vazias. Às vezes, meus amados, pessoas que tentam consolar outras pessoas com palavras vazias. Tem pessoas que aconselham de forma errônea, achando que isso é uma solução. Em vez de solucionar o problema, ele cria um maior, ou acrescenta aquele problema maior ainda. Por isso, meu amado, um ancião, ele vai consolar João, mas ele não consola com palavras vazias, mas com a verdadeira esperança. Você sabe quem é a verdadeira esperança para a vida do homem? Você sabe quem é a verdadeira esperança para a sua dor? Você sabe quem é a verdadeira esperança para o seu choro? Você sabe quem é a verdadeira esperança para a tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos, para a igreja que nós fazemos parte? Você sabe que a verdadeira esperança para o nosso Brasil não é político, não é esse sistema, não é o STF, não é câmaras de deputados, senadores, não está no homem. A verdade, isso o Mardoni acho que postou justamente isso que eu estou parafraseando, que a verdadeira esperança está no Senhor, está em Deus, está no Cordeiro que veio dar a sua vida por nós. Está a esperança em Deus. A nossa esperança, meu amado, não está na política, não está em presidente, não está em governador, não está em prefeito, não. Nós seríamos os homens mais miseráveis do mundo se nossa esperança estivesse nesses homens, nesse sistema. A nossa esperança está no Senhor. No Senhor que é digno de pegar o livro
e de ler o livro, desatar. Ele é digno, porque ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele ressuscitou, ele está à direita do Pai, por isso ele é digno, que ele foi glorificado. Ele glorificou o Pai o glorificou, e ele está sentado à direita do Pai. Esta revelação que João ele tem na ilha de Patmos, que de repente ele está angustiado, sem solução, mas de repente é aquele que se prostra aos pés do Senhor, lá no capítulo 1, a partir do versículo 17, que ele cai na presença de Deus. E o Senhor o levanta com a sua mão forte. Então, minha amada, a nossa solução está no Senhor. Você quer conhecer ou quer ter conhecimento hoje? Tem este livro, a Bíblia Sagrada. Passe a ler. Passe a conhecer o Cordeiro de Deus. Passe a conhecer um plano de salvação. Passe a conhecer o plano da vida eterna. Passe a conhecer a solução para a tua tristeza está no Senhor. Ele é a alegria da nossa vida. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que não perde batalha. Ele é aquele Senhor que vive e reina de toda a eternidade. Ele é aquele que vive e reina. Meu amado, a solução está no Senhor. É tanto que ele olha nos céus, na terra, debaixo da terra. Ele não havia um digno. Quem é digno? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. Que é digno de adoração. Que é digno de louvor. Que é digno, meu amado, que o homem entregue a sua vida, se lance aos pés dele. Meu amado, quando nós procuramos Deus, qual é a sua condição, meu amado? Você ainda está, se estriba nas suas condições, na sua força. Você ainda acredita nos cavalos, no carro. Você acredita no seu intelecto. No seu caráter, na sua personalidade. É isso que você acredita? Que você será justificado porque você é uma pessoa boa? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meu amado, se faz necessário reconhecer aquele que é digno de tomar o livro, desatar os selos. Ele é digno de adoração e ele é a solução para o homem. Ele é a solução para a nossa nação. Ele é a solução para o mundo, para o homem pecador. Ele é a solução. Então, meu amado, quem é ele? É o leão da tribo de Judá. Ele também é conhecido como o leão da tribo de Judá. O leão é um animal forte, dominador, e representa um poder real. Ele é a raiz de Davi, envolve a linhagem real de Davi. Como diz a Isaías capítulo 11, verso 1, do tronco de Jessé sairá um rebento, e as suas raízes um renovo. É ele, o Cordeiro de Deus. Isaías, há 700 anos atrás, antes da vinda de Jesus Cristo, já profetizava que Jesus Cristo viria dessa linhagem, da genealogia. O livro de genealogia lá do primeiro capítulo de Mateus, nós podemos ver isso. E ele nasce de um trono, mesmo como homem de uma linhagem real, porque ele é rei. Ele é o Senhor, ele é rei dos reis. Meu amado, lá em Apocalipse capítulo 22, versos 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, o brilhante estrela da manhã. O versículo 17, o Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser receber de graça a água da vida, vem. Jesus Cristo está te chamando. O Espírito e a noiva diz, vem. O Senhor está chamando. O Senhor está dizendo que Ele é a solução.
É ele que João se prostra diante dele. É esse que João adora. E quantas vezes, meu amado, nós vamos à presença de Deus, só às vezes para exigir, às vezes para murmurar, mas esse que é digno de pegar o livro, ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus, meu amado, ele é a solução. A quem você espera? O que você está aguardando? O que? Está na hora, meu amado. O Espírito está dizendo na igreja: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Enquanto há tempo. Porque, meu amado, esse livro, ele revelará, meu amado, para que lado nós estamos indo. Para a direita do Senhor, para a esquerda do Senhor, para uma vida eterna com o Senhor, ou uma vida eterna sem o Senhor. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, verso 27, diz que após a morte segue-se o juízo, irmão. O homem tem que decidir enquanto está vivo, enquanto ele está aqui. O Espírito de Deus está soprando nesta noite. Está à procura de pecadores. Está à procura de pessoas que se encontram nessa condição de João, triste, que chorava. Quantos nesta noite choram, angustiado? Não porque não vê que quem era digno de abrir o cordeiro, de que abriu o livro, que era o Cordeiro, de tomar o livro. Mas é porque não vê solução, por isso ele chora. Ele não vê esperança, ele não tem certeza, ele não tem uma fé, ele não ainda tem uma condição, porque ele se acha impossibilitado. E nós somos como homens impossibilitados, até o momento que Deus se revela para você. Quando Deus se revela, Deus coloca força onde não tinha força. Deus coloca alegria onde tinha tristeza. Deus levanta aqueles que estavam caídos. E Deus muda o quadro. Porque só Ele é digno, que tem o controle de todas as coisas e é digno de adoração. Então, meu amado, nós precisamos, diante de toda essa revelação, saber, meu amado, que esta palavra nos gera segurança. Palavra de Deus. As promessas de Deus, ela nos gera segurança. Deus está no controle. Então, meu amado, essa visão que o apóstolo João está tendo, ela precisa nos dizer que nos gera segurança, que Deus está no controle. Isso é a visão do Cordeiro. João, ele está numa condição que chora, inseguro, mas de repente é aquele, quando vê a grandeza do nosso Mestre, de Jesus, é aquele que se joga aos pés e que o Cordeiro o levanta, né? O Cordeiro de Deus levanta João naquela condição. E diz aqui no versículo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele levanta João com a sua mão direita. Quantos nesta noite estão caídos e que necessitam que a mão do Senhor, que não está encolhida para que não possa salvar, nesta noite a mão do Senhor esteja levantando o teu casamento, levantando a tua família, levantando o teu astral, levantando a tua fé, levantando os teus sonhos, levantando esta nação, levantando a sua igreja, avivando o seu povo,
levantando, meu amado, aqueles que estão nesta noite já para tirar a sua vida, para cometer um suicídio, e a mão do Senhor nesta noite está indo ao encontro, dizendo: ei, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do homem, eu sou a alegria da tua vida. Muitos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Então, meu amado, diante dessa revelação gera uma segurança, e João passa a dizer, através dessa visão, Deus está no controle de todas as coisas. Antes, meu amado, do Cordeiro aparecer, meu amado, antes do Cordeiro, antes de aparecer como o Cordeiro que foi morto, Cristo é visto e descrito como semelhante ao Filho do Homem. Antes, aqui no capítulo 6, capítulo 5, verso 6, diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Mas antes desse cordeiro que nos gera segurança, e que nós entendemos através da mensagem da palavra de Deus, que nós entendemos que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é aquele que João começa a descrever, ou ele é visto, ele é descrito como semelhante ao Filho do Homem. É assim que Jesus Cristo se revela no Evangelho, em todo o Novo Testamento, que Ele é o Filho do Homem. Então, Apocalipse, meu amado, capítulo 1, verso 13, olha o que é que diz: e no meio do candeeiro, que é o que? O candeeiro, meio das igrejas, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é? O Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E vai dizer: com vestes talares, e cinto à altura do peito, como uma cinta de ouro. Este é o Cordeiro. É o Cordeiro que nos gera segurança, e que nós entendemos que Ele tem o controle de todas as coisas. A igreja do Senhor, meu amado, não está solta, aleatória a este mundo, ou sendo conduzida pelo sistema, pelo político, que determina isso, que determina aquilo. Não! A igreja tem um dono, este dono é o soberano, o Criador dos céus e da terra. Então, meu amado, antes que ele se revele para João como o Cordeiro que morreu, ele vai se revelar como Filho do Homem, que está no meio da igreja. Quem está no meio da igreja? O Cordeiro de Deus, que pegou o livro, que é digno de pegar o livro. Então ele é o Cordeiro. Então, meu amado, começamos, meu amado, ver que na ilha de Pátmos, João viu primeiro os candeeiros de ouro. Olha a visão, meu amado, desse Deus Todo-Poderoso, desse Jesus que se fez homem, desse que nos dá segurança, que nós entendemos que Ele tem um controle de todas as coisas. Ele, meu amado, vai se revelar para João, e ele vai falar para João na ilha de Pátmos, dizendo: ei, João viu as 7 igrejas, a igreja do Senhor Jesus espalhada da face dessa terra, as quais a mensagem do livro é endereçada, a mensagem que João está recebendo é endereçada à igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, que é a igreja. E lá no segundo momento, meu amado, João, ele perdeu, ele pensou, ele perde ali um momento. João, ele percebe nessa visão, né, da igreja, dos 7 candeeiros, dos 7 castiçais, a igreja, os anjos da igreja, os pastores que conduz a igreja, que pastoreia a igreja, que pastoreia as ovelhas do Senhor. Então, nesse segundo momento, João, ele começa a perceber que havia no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, que está lá em Apocalipse 1:13.
O apóstolo começa a descrever em detalhes a aparência desse Deus. Olha, irmão, até o momento que Jesus Cristo não se revela, esse João chora. Depois ele reconhece que ele é o Cordeiro, aquele que ele havia testificado no começo do seu ministério. Que ele fala desse Jesus que se tornou homem, que nasceu em uma manjedoura. Mas João agora está em uma nova situação, na nova fase do seu ministério, já no final do seu ministério. Ele está ali numa ilha, como exilado, e agora esse Cordeiro se revela para ele. E nessa revelação que ele cai aos seus pés, que ele se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo, que ele cai aos seus pés como um morto, mas a mão direita do Senhor diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o eterno, eu sou aquele que você, apóstolo, descreveu lá no Evangelho de João, que desde a criação eu estava com o Pai, que tudo que foi feito por meu intermédio, que eu sou a luz que vinha ao mundo. E ele começa agora, ele no seu Evangelho e nas cartas, ele escreve, ele testifica desse Jesus. Mas no Apocalipse, que ele vai escrever as igrejas, essas 7 igrejas, ele começa a descrever esse Jesus como Deus, como cheio de glória. E ele começa a descrever. Ele vai descrever como? Ele vai falar das suas vestes. Ele vai dizer: as suas vestes eram talares, uma túnica longa, como uma cinta de couro, à altura do peito, como está escrito lá em Apocalipse 1:13, parte B. Ou seja, as vestimentas próprias de um sumo sacerdote. Ele é profeta, sacerdote, profeta e rei. Então ele está dizendo, ele está descrevendo isso. Ele está descrevendo o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, como glorificado. E ele vai falar: a cabeça e os seus cabelos eram brancos, como lã. Capítulo 1, verso 14. Ou seja, a sua aparência era como a do próprio Deus, da visão lá de Daniel. Lá de Daniel, capítulo 7, verso 9, 10, 13 e 14. Como Daniel descreve, lá no livro de Daniel, descreve assim: continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. No deles apresentou-se aquele que sempre existiu. Quem é? Jesus Cristo, o Cordeiro, que está se revelando agora para João glorificado. E João entendia essa passagem de Daniel. A sua roupa era branca como a neve, seus cabelos eram brancos como a lã, o trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. E de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas, adoravam aquele que estava sentado. Muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Na mesma visão que tive naquela noite, versículo 13... vi um ser parecido como um homem que vinha entre as nuvens dos céus. Olha, um homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raça o servisse. O seu poder, o seu reino não terá fim. Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim destacava a sua divindade
unidade com o Pai. Vamos para frente. Lá em Apocalipse capítulo 1 ainda, verso 14, parte B, diz que os olhos eram como chama de fogo, ou seja, ele tinha o conhecimento de todas as coisas. Ele prescrutava o profundo, o escondido e penetrava a essência da situação humana. Ele penetra o mais íntimo do homem. Ele conhece os teus pensamentos. Antes que uma palavra saia de sua boca, de minha boca, Deus já conhece. Ele prescruta, Ele conhece, Ele penetra o mais íntimo da nossa vida. Por isso, meu amado, não dá para esconder nada do Senhor. Ele conhece todas as coisas. Aqui está falando da sua onisciência, onisciência de Deus, que conhece todas as coisas. E aí falar dos seus pés, lá no capítulo de Apocalipse 1:15, a parte A, diz que os pés eram semelhantes ao bronze polido, ou seja, eram fortes, gloriosos, prontos para julgar e pisar os seus inimigos. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a voz, olha como é que João está descrevendo agora Jesus Cristo, o Cordeiro que se revelou para o homem. A voz era como de um som de muitas águas, ou seja, era poderosa. Na mão direita, na mão de poder e autoridade, havia 7 estrelas. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versos 16 e 20. Uma provável referência aos líderes das igrejas. A boca saía uma espada afiada. Uma referência ao quê? A sua palavra. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra que tem o poder de penetrar mais íntimo do homem, de separar juntas e medula, almas e espírito, esquadrilhar o desejo do coração do homem. Como diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. Ei, meu amado, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, ou como o sol ao meio-dia. Ou seja, era glorioso. Só em Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, ficamos sabendo que aquele ser glorioso, visto por João, era o Cristo ressurreto. Como é que diz? João capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, que é quando João se revela, que cai aos seus pés, a mão direita do Senhor, dizendo: não temas, eu sou contigo, aquele que vive, que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Ficamos sabendo que esta é a revelação gloriosa que João viu Cristo ressurreto. Meu amado, isso é glorioso, porque ficamos sabendo. João, ele começa o seu ministério descrevendo o Cristo agora como homem, mas agora no final do seu ministério ele começa a descrever Cristo como Cristo ressurreto, glorioso. Meu amado, nós queremos aqui já encerrar nessa noite testificando, meu amado, de como é bom a nossa intimidade com Deus. Como é bom, irmão, ter o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes Deus, usando no Antigo Testamento aos seus profetas, através da sua profecia, quantas vezes Deus se revelou para os patriarcas, para os reis, para os juízes, para os profetas, para esses homens de Deus. Como Deus desejava que esses homens não se afastassem dele, mas que continuassem sempre na sua presença, produzindo bons frutos, dando bons testemunhos.
Assim, meu amado, João começa o seu ministério. Apóstolo João, ele começa o seu ministério, testificando daquele que se fez homem. Mas no final do seu ministério, após julgamentos, ser maltratado, colocado em tachos de óleo quente, vai naquele momento de último suspiro de vida, e ali ele tem algo que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, em qualquer ministério, de qualquer vida, de homens que sempre caminham com Cristo, sempre caminham com o Espírito Santo, sempre caminham com o Pai, sempre caminham observando as Sagradas Escrituras, e chega no seu final do seu ministério. Como isso é glorioso! Ele tem a revelação do Cordeiro, e que ele passa nessa forma do livro de Apocalipse, que muitas coisas já se cumpriu, outras irão ainda estão se cumprindo, e outras irão se cumprir de uma forma escatológica. Ainda irão se cumprir, porque a palavra de Deus ela há de se cumprir. Mas João, ele tem esse privilégio de estar ali, de usar em toda a sua caminhada. Tem pessoas que parece que o seu ministério ele tem que ter visibilidade de sucesso para um homem. Mas é muito bom quando Deus olha para a sua vida, para a minha vida, e vê honestidade na vida ministerial, na caminhada cristã. É esse que tem o poder de tomar o livro, de abrir os selos, de abrir o livro. É ele que tem o poder de julgar. E todos nós, irmãos, iremos comparecer diante desse Cordeiro, que foi morto, mas que vive, que ressuscitou e que vive para toda a eternidade. Assim diz a sua palavra. Um dia chegaremos, como João teve esse privilégio de ter essa visão, dessa revelação, antes dele morrer. Mas a fidelidade ministerial deste homem, a fidelidade como crente, como cristão, isso, meu amado, é ter uma vida ministerial de glória, porque em tudo o nome do Senhor é glorificado. Não é um ministério, pessoas pensam de sucesso, que quanto mais vê o ministério, vê ser próspero, a prosperidade, e parece que essas pessoas dizem que Deus tem feito isso, e creio que Deus acrescenta, mas eu vejo que o Evangelho, a essência do Evangelho é salvar a vida do homem, é levar o homem justificado à presença do Cordeiro, da presença do Pai, ao trono ali, para ter uma eternidade. Isso é uma vida vitoriosa. Vida de sucesso, ela passa. Vida vitoriosa é aqueles que perseveram independente da condição, independente do tempo, independente do sistema, seja ele em qualquer esfera, mas a sua fidelidade com Cristo é que te faz perseverar, é que nos faz perseverar. Não é aquele caminho para a igreja de buscar a bênção, é o caminho à casa de Deus para o adorar,
aquele que é digno de pegar o livro e de abrir o livro. É o Cordeiro glorificado. E também digno de quê? De adoração. Pois que Deus gere no meio da sua igreja, no meio do seu povo, esse chavão de ir à casa de Deus só para buscar a bênção. Vá à casa de Deus com o compromisso de adorá-lo, de se prostá-lo, de se lançar à presença de Deus. E depois seja uma testemunha fiel. Não importa as consequências, mesmo que seja levado aos tribunais, o Espírito de Deus se fará presente nos tribunais e falará por ti, por mim. Isso, meu amado, é saber que Deus tem um controle, que a mensagem dele nos dá segurança e que a mensagem dele é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. O que o homem lhe disse ou o que o homem deixou lhe dizer, para mim não vai importar, ou para você não sei se importa ou não. Mas para mim o que vale é o que Deus diz através da sua palavra. Aqui não tem sombra de dúvida. Aqui, meu amado, é a palavra de Deus revelada, a qual dá sustentação para que você passe pelo deserto, passe pela sombra da morte, mas o Senhor se fará presente na tua vida. Jesus te ama, tem um projeto na sua vida e Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Você que ainda não tomou essa decisão, que ainda está muito em dúvida, ou achando que podemos ser justificados, ou que o nosso nome será escrito neste livro da vida, pelo nosso bom caráter, ou por ser uma pessoa tão boa, não faça isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é vida eterna. Se você escutou a voz de Deus hoje, venha para o Senhor, como Ele diz, vem, vem, Ele testifica, diz às igrejas, eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã é Jesus, e Ele te ama. Nasceu numa manjedoura como homem, mas está sentado à direita do Pai, como um cordeiro cheio de glória. Como essa descrição que João faz aqui no livro de Apocalipse. Ele é Deus, Ele te ama e não vai desistir da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Irmão, depois eu estou mandando aí um alô. Mando também uma mensagenzinha para você, tá bom? Ângela Mela, minha sobrinha. Sineide, amém. Para todos eu vou mandar um alô, mandar uma mensagenzinha. Mas deixa eu falar aqui a questão do nosso retorno. Depois nós vamos orar. Deixa eu dar só aqui uma questão do nosso retorno. A irmã Vanessa, com o Paulo, que faz a questão da divulgação. Eles estão fazendo aí a divulgação e vão divulgar nas redes sociais. Amém? Então deixa eu falar para você. A partir de amanhã, que é 22, segunda-feira, o governador do nosso estado, assim como de outros estados, estão liberando as atividades religiosas. Então, terça-feira, poderia, a partir de segunda, já pode. Nós decidimos, ontem, numa reunião que nós tivemos na igreja, que nós só vamos retornar só no próximo domingo. Amém? No próximo domingo. Próximo domingo. Mas que o nosso culto à noite, no culto à noite, vai ser transmitido. Tá certo? Então, no próximo domingo nós vamos dar início.
Como vai ser? Nós teremos 2 cultos. Um pela manhã, que começa de 9, se eu não estiver enganado, de 9 até 10h30. E o outro à noite, que começa de 18h30, termina meia-noite. Ou termina 20h30, 8h30. Não é isso? Começa às 6h30, que é 18h30, termina 20h30. Amém? Glória a Deus. E a partir da semana... Sim, era isso que eu ia falar. Desculpa que é ao vivo. Quem for à igreja pela manhã, se for para o culto da manhã, não se faz necessário você ir ao culto da noite. Tá certo? Que é para dividir, que uma turma vá de manhã e que à noite tem o outro culto. E quem não foi pela manhã, vá à noite. Você tem 2 opções até que se normalize, né, a nossa situação do nosso estado e as autoridades possam liberar para voltar à normalidade. Enquanto isso, teremos o culto pela manhã no próximo domingo, a partir das 9, e à noite, a partir das 18h30. Quem for de manhã, não se faz necessário ir à noite. Amém? E a partir da semana que vem, da semana do culto, que vai ter de manhã à noite, semana seguinte nós vamos dar o culto de oração na terça-feira e quinta, culto de doutrina. Amém? Tudo isso, culto de oração, ele vai ter uma duração menor. Ele vai começar às 19, termina 20h30. E o culto de doutrina vai começar nesse mesmo, tá certo? Nesse mesmo horário, mais curto. Amém? Tem mais algum aviso? Que é assim, a idade vai passando. Sim, amanhã nós teremos escola bíblica. O Mardônio, que já está, né, está ministrando, já está, né, o compromisso é com ele, que ele já está aí dando as escolas, e eu fico com culto de oração na terça-feira. Quinta-feira temos culto de doutrina, ainda fazendo as live. Desculpa a expressão, eu acho que seja essa. Amém. Live, não é isso? Glória a Deus. Então, o Mardônio está segunda e quinta, e eu estarei terça-feira no culto de oração, a partir das 19 horas. Amém? Quarta-feira eu estou indo para Lagoa do Juvenal, quarta e sábado. Estou saindo daqui depois do almoço, umas 2 horas, chegando lá umas 3 horas, depois do almoço, 1h30, 2 horas eu estou saindo, tanto quarta-feira como sábado. Sábado, se der certo, a gente pode até ir passar o dia todo, mas eu não sei, provavelmente só depois do almoço, também sábado. Amém? Esses são nossos avisos. Amém? Vamos ver aqui, depois nós vamos orar. Amém? Mardônio, combinado, pastor, irmã Silene, a irmã Flávia, Mirela, abraço, que Deus te abençoe. Marciano, Ana Cristina, a paz do Senhor para toda a família, irmão Maninho, a sua filha, seu genro, para nossa irmã Gláucia, irmã Eliette, nossa irmã Flávia, Marciano, já falei, a Ângela Mello, minha sobrinha, Lucineide, que Deus abençoe toda a sua família. Deixa eu ver aqui, irmã Graça, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo aí para o irmão Damião, para toda a família, glória a Deus. Irmã Silvana, Marquinho, irmão Davi, a irmã Zefinha e todo o Ciel, a sua esposa e toda a meninada aí, amém? Que Deus abençoe, glória a Deus. A irmã Vitória, um abraço aí no dia 6, nos filhos e nos netos, que Deus abençoe, glória a Deus. Irmão Valdênio, já falei, irmã da Cristina. Vamos orar. Deixa eu ver só para isso aqui. Samuel, Felipe, que Deus te abençoe, né? Aqui o filho do nosso irmão Mardônio, glória a Deus, irmã Marciana. Nossa irmã Elânia, que Deus te abençoe, você, o seu esposo, toda a sua família. Estamos retornando, que Deus abençoe. Meliane, Mateus Vieira Có, de Guiné-Bissau, glória a Deus. Levi, que Deus te abençoe, Levi.
Irmão Márcio, que Deus abençoe. Macátia, que Deus abençoe, esposa do irmão Mardônio. Carlos Gugel, Deus abençoe, meu irmão, mora ali no... como Adailto, ali no Mucuripe, né, ali no Mucuripe. Glória a Deus. Adailto, um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Glória a Deus. Então, irmão, vamos orar? Vamos orar. Deus, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome. Como a palavra de Deus, hoje ela falou de forma da revelação do Cordeiro. Um dia, Deus, a Tua noiva, ela chegará na presença do Cordeiro. A Tua noiva chegará sem mancha, sem ruga, alva, gloriosa, e chegará na presença de Deus, e adoraremos ao Senhor. Não só quando chegarmos, quando a igreja for arrebatada e chegaremos lá na glória, mas aqui na terra, enquanto o Senhor nos permite estar aqui como igreja do Senhor, também queremos ser adoradores. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Encontra em mim, Deus. Encontra na Tua igreja, encontra na vida dos Teus filhos, que estão, meu Pai, aqui conectados, Deus. Encontre na vida de cada um, Pai, nesta noite, Senhor, um espírito aquebrantado, um coração contrito, que possamos nos fazer como João fez, lançou aos seus pés, com o rosto em terra, como Ezequiel, como Isaías, quando viram a glória de Deus, se prostam diante dele. Nós não somos dignos, Deus. Isso é a Tua misericórdia revelada sobre nossas vidas. Isso é a Tua graça, Deus, que tem nos dado essa rica oportunidade maravilhosa, Deus, de poder cultuar o Senhor, poder exaltar o Seu nome, poder testificar das Suas grandezas e ver os sinais de Deus, meu Pai, sendo, Deus, presenciado pela Tua igreja, por aqueles que não são a igreja, que vejam os sinais de Deus, os milagres, Deus, de cura, de libertação, de salvação, de resgate de vida nesta noite, de vidas que estão angustiadas, depressivas, Deus, triste, abatida, que Deus o visite, Deus, como assim o Senhor se revelou para João na ilha de Pátmos, que o Senhor se revele, meu Pai, para a Tua igreja, para essas pessoas que se encontram nessa condição, para estes lares, para estas famílias, Deus, para a nossa nação. Se revela, Deus, para o Brasil. Se revela, Deus, para as autoridades, Deus, que coordenam a nossa nação. Se revela, Deus. Só assim, Deus, nós poderíamos ver, Deus, a coisa, meu Pai, de forma administrativa mudar. Senhor, levantando, Deus, pessoas temente a Deus, que esteja, Deus, para coordenar, Deus, para administrar, Deus, essa nação, para fazer, Deus, que Deus, em todas as áreas, meu Pai, possamos ver, Deus, o Senhor fazendo prosperar. Na área, Deus, da educação, na área, Deus, da segurança, da saúde, no meio, Deus, dos empresários, também, Deus, no meio daqueles que perderam seus empregos, que o Senhor visite, Deus, não deixe essas vidas, meu Pai, se darem por vencida. O Senhor se revelará nesta noite, Deus, trazendo uma nova esperança para a nossa nação. Vê, Deus, a nossa economia do nosso país, Deus, prosperar, Deus, de forma abundante para a glória do nome do Senhor.
ser com o presidente Jair Messias Bolsonaro, com a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre todos os seus ministérios, Deus, seus ministros, Deus, sua família, sobre os nossos, Deus, os senadores, os deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos, vereadores. Deus, ministra, Deus, ao coração desses homens, dessas mulheres, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pedimos a tua graça, Deus. Nós declaramos nessa noite, porque a tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, pois nós, como igreja do Senhor, declaramos: o Brasil é teu. O Brasil é teu. Esta nação é tua. E sopra sobre esta nação, Deus, trazendo momentos, Deus, de refrigério para o homem pecador, o homem, Deus, caído, sobre as famílias, sobre os filhos, sobre os netos. Deus, levanta esta nação, Deus, faz que essa nação te adore, te reconheça, Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como o leão da tribo de Judá. Se revela, Deus, para essa nação, se revela para a tua igreja, se revela dentro dos lares, para nossas vidas, nos dando uma noite, Deus, e uma semana que se inicia cheio de bênção, de vitória, de conquista, pois assim nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos podem dizer amém. Que Deus abençoe. Amém? Todos receberam os avisos, estamos aí alegres, contentes pela mais esse momento. Iremos ainda continuar de segunda-feira, mesmo voltando à normalidade. Toda segunda-feira nós teremos um momento de explanação da palavra. Nós falaremos de plano de salvação todas as segundas-feiras, porque nós, a igreja, nossas pregações através das redes sociais, ela não atingiu só a igreja, mas nós percebemos que atingiu outro público. E nós precisamos continuar fazendo essas transmissões de segunda-feira, dia de quinta-feira, que será transmitido da igreja à noite, e aos domingos à noite. Amém? Será feitas as transmissões para que nós possamos continuar sendo assistido por vocês e a palavra de Deus continue sendo pregada e que vocês possam estar sendo abençoados. Amém? Ouvindo a palavra de Deus, e que essa palavra de Deus encontre morada dentro do seu coração. Esta é a nossa oração, esta é a nossa fala. Que Deus nos conceda cada dia mais poder estar na presença dEle, firme, forte, porque é o Senhor que nos sustenta. Amém? É o Senhor que nos sustenta com a sua mão. Nós não temos força suficiente para estar de pé. É o Senhor que tem feito isso. Então, que Deus continue nos abençoando com muita graça. Amém? Amém, amém. Que Deus abençoe. Um abraço. Até amanhã, que é o Mardônio. Terça-feira nós estamos no culto de oração. Eu gostaria de estar pedindo oração à igreja, por esses novos desafios. Nós estamos tentando alugar um prédio bem maior, que fica na perimetral, e lá é de 480 metros quadrados. Tem, acho que só a metade construído, mas tem uma parte que dá para a gente construir. E o que é bom, igreja, é que lá está à venda e num preço bem acessível, porque a gente já tem se informado por várias pessoas a respeito de qual é o valor do terreno ali. A gente tem procurado e tudo, e os preços é bastante alto, mas esse lá é 320 mil.
Pastor, quanto é que o senhor tem em caixa? Tenho só a fé guardada no caixa, né? Na caixa do coração. E que os irmãos orem, se for da vontade de Deus, nós não só iremos alugar ali, mas como iremos comprar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se faz necessário que a igreja esteja orando, amém? A igreja já ora, mas continue orando, amém? E essa é a nossa oração. Nós estamos retornando domingo, estaremos pela manhã, né, ali às 9 horas, à noite, também às 18 horas, e vai ser bom demais. Ontem já foi uma recepção que quase ninguém sai da igreja, né? Ontem teve bolo, cuscuz, foi benção demais, né? Pão de milho, foi muito bom. Caldo, foi café, eita, foi bênção de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.